O Escolha a Escola está falando hoje sobre alimentação e educação. Como é essa relação tão importante nesse momento de desenvolvimento das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, no ensino médio principalmente, onde a pressão é muito grande. A gente estava falando aqui da questão corporal, né, Gabriela? Como as crianças, os jovens, os adolescentes lidam com essa questão do corpo, que também é muito relacionado à alimentação, né? Sim, sim. Nessa fase, ela é bem preocupante e a gente precisa trabalhar a alimentação, né? Porque o corpo está mudando como um todo, o corpo do adolescente, do pré-adolescente. E aí tem toda a pressão estética, você tem que estar dentro do padrão, né? Que já é imposto, que é aquele corpo super magro, definido. E às vezes, nessa transição, você ainda não sabe, né? Para onde você vai. E aí tem a questão da alimentação, que hoje em dia está muito difícil, né? As pessoas reclamam porque tem muitas opções e não sabe escolher, né? E sem uma base que normalmente as crianças não têm de educação nutricional, vai ser um adolescente que não vai saber fazer as melhores escolhas, né? Uhum. E aí isso pode gerar transtornos alimentares, porque vai querer se encaixar no padrão. Então, a maior incidência que a gente tem de transtorno alimentar é em pré-adolescente e adolescente, né? Então, o transtorno alimentar é a bulimia? A gente está falando de bulimia, de anorexia. Hoje em dia a gente tem também um transtorno alimentar que chama bem vigorexia. Comum isso nas meninas, principalmente, né? Que estão já na bem comum nas meninas, mas eu vi um estudo recente que falava que os meninos também têm, mas por eles terem vergonha de falar sobre esse assunto, não é muito diagnosticado, né? Então as meninas acabam, porque sofrem mais pressão estética que os meninos também, acaba sendo uma coisa mais discutida, né? Porque a mulher é mais, né, sofre mais ali com o padrão estético, mas os homens também. Bom, já que a gente tocou nesse assunto aí da relação com o próprio corpo, a gente tem aqui no programa duas situações que eu posso apontar que são bem diferentes, né? Que você se assume uma nutricionista mais gordinha, né? Você assume e defende essa postura, né? Sim. E a Fabíola passou por um processo recente aí de cirurgia bariátrica, né? Vamos dar esse depoimento aí, né, Fabíola, que serve também para os pais terem uma... Sim, com certeza, até porque o meu caso é muito interessante. Até os 20 anos, eu não tinha peso para doar sangue, eu não tinha peso... A cadeira que abaixa sozinha, eu era piada, porque eu tinha que pedir para alguém sentar na cadeira e abaixar a cadeira para mim. Meu peso... Era magrela? Era muito magra, eu casei com 49 quilos... Nunca fiz uma dieta, era constituição. E eu era alvo de piadas, né? Ah, tá ventando, segura a Fabíola. Eu sempre fui vítima das piadinhas, da pessoa não ter peso e das receitas, né? Olha, você tem que tomar tantos de sustagem para você poder ganhar peso. No dia do meu casamento, alinhavaram o vestido do meu corpo porque eu tinha emagrecido um pouco mais. Aquela ansiedade perto do casamento, aquela correria... Eu emagreci, então eu fico apertar um dedinho de cada lado e mesmo se você olha na foto, você vê que o vestido estava sobrando, né? Eram outros tempos, hoje em dia faz na hora ali, né? E, de repente, depois que nasceu o primeiro filho, a coisa desandou. Nasceu o segundo filho, aí danou-se. Então eu passei 20 anos dessa história de ficar controlando o peso. Engordava, ia para 75 quilos, voltava a 60. Ia para 65, caía para 55, batia lá nos 80, voltava e isso foi 20 anos. Até que isso fez muito mal para a minha saúde, muito mal. Eu consegui estar com todas as comorbidades que uma pessoa podia ter antes de operar. O caso era tão enjoado que na época o índice acho que era 45 para operar, o médico falou, você vai ter que engordar para a gente operar. Então eu engordei 12 quilos para poder operar, porque eu tinha tudo. A situação da apneia para mim era tão grave que eu ficava quase 1 minuto sem respirar à noite. A apneia era uma coisa assim, absurda. A coisa era tão complicada que normalmente o exame ele é entregue depois de um mês. Quando eu terminei meu exame, que eu acordei de manhã, eu falei assim, você pode esperar aqui um minutinho? Toma seu exame e leva lá. Porque estava complicado. Então, já saí dali com a data marcada e já operou. Então, assim, você falando de alimentação... uma criança, uma adolescente que estava sempre abaixo do peso, sempre alvo de piadas, esse tipo de bullying é bullying também. Sim. E de repente se vê numa situação que não consegue mais controlar o peso de forma alguma,
com todos os problemas de saúde. Gente, eu não conseguia me abaixar para amarrar o meu sapato. Né? Então já era um drama, eu já estava começando a buscar aquelas soluções. Já viu aqueles negócios de calçar o sapato da pessoa que tem algum problema de saúde, idosos? Eu estava começando a procurar aquilo. Então, assim, inadmissível a mulher naquela idade que eu estava estar passando por uma situação dessa. Então, o meu marido, que é contra tudo que é invasivo, chegou ao ponto e falou, cara, você vai ter que operar. Né? E foi uma benção. Por isso que toda vez que eu vejo alguém aí com complicações... Depois que eu operei, muita gente operou, veio conversar comigo antes. Eu apoiei e falei, cara, se minhas 2 avós tivessem tido essa segunda chance que a vida me deu, elas não tinham nos deixado tão cedo, porque naquela época não existia isso. E as minhas 2 avós acabaram falecendo por complicações do peso. Né? Então, assim... a pessoa... É uma questão familiar genética. Com certeza, com certeza. Dos 2 lados, né? Tanto o lado paterno quanto o lado materno. Então, eu sempre oriento as pessoas, lógico, você não vai acordar de manhã e vai dizer, nossa, deixa eu fazer uma bariátrica. Você comentou que foi muito bem sucedido o meu caso, mas porque eu me preparei muito para essa situação. Sim. Isso é muito Não importante. É coisa de você acordar de manhã e dizer, gente, acha que eu vou fazer uma bariátrica. Não é assim que as coisas acontecem. Estético. Não é, até porque não adianta você fazer a bariátrica e não emagrecer sua cabeça. Você vai passar mal, gente. Vocês têm que entender que passa mal. E tem aquela pessoa que depois de todo esse sacrifício volta tudo. Né? Então eu estou indo para o meu 3º ano, graças a Deus, sem nenhum tipo de reganho, nem... A palavra estranha, né? Reganho. Muito bom o teu depoimento aí, né? Que legal. E o teu caso era típico aí de problema de saúde, sim, né? Sim, com certeza. E aí eu fiz essa referência com a Gabriela porque também existe a situação em que a pessoa pode não estar naquele padrão que a moda impõe, mas ter uma boa saúde. Uma foi coisa, a tua opção, né, Gabriela? Uma coisa que é importante, que eu acho, que é assim, a gente desvincular, e aí entra todo mundo, vamos prestar atenção nisso, que essa parte é muito importante. É desvincular a saúde de padrão estético, necessariamente. São coisas que não estão ligadas, né? Então, às vezes, para ficar dentro de um padrão estético, as pessoas acabam ficando adoecidas, né? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que são muito magras e tem um percentual de gordura lá em cima, tem um colesterol alto, porque se alimenta mal, não faz atividade física. A alimentação que não é adequada e o ritmo de vida também, exatamente. Né? Então, às vezes você tem uma pessoa que você considera um pouco acima do peso, ou que você considera essa pessoa gorda e tudo mais, às vezes a pessoa tem uma saúde muito melhor do que uma pessoa que está dentro do padrão estético, né? Então, no caso, por exemplo, a minha história, eu passei por um transtorno alimentar quando eu era adolescente, para entrar no padrão estético, porque eu fui convidada para ser modelo quando eu tinha 15 anos. E eu já pesava muito pouco, e aí eu me vi assim, fui fazer um casting, e aí, que é um teste, né, pra ver se você vai pegar aquela propaganda, e aí a pessoa falou assim, não, você precisa perder aí mais uns 4 quilos, eu já era muito magra. E aí, como eu não sabia mais o que fazer, e adolescente, sem orientação no sentido de saber o que comer, o que fazer, porque eu já fazia muita atividade física, né? Minha mãe é professora de academia. Eu comecei a desenvolver o transtorno alimentar. Então, eu comecei a tomar laxante, eu comecei a tomar aqueles sais de fruta, porque eu não conseguia induzir o vômito. Então, eles me faziam ter aquela, né, para eu poder vomitar. E aí eu cheguei lá com o peso que ele pediu, e aí ele virou para mim e falou assim, então você não vai pegar esse trabalho porque um buraco do seu nariz é menor que o outro. Então isso que eu conto essa história porque é um exemplo muito grande de pressão estética, né? E na época que isso aconteceu comigo eu tinha 15 anos. Que é justamente exatamente. o tema da nossa discussão, né? A pessoa está procurando um subterfúgio para poder dispensar uma pessoa que ele não fica caçando defeito. Sim, olha, tem 2 pés. Mas você imagina isso para uma adolescente de 15 anos, né? Então, são coisas assim que eu acho bem importante deixar claro. Então, para o adolescente entender que às vezes ele não precisa estar dentro do padrão para ser saudável e tudo mais, né? E aí, no seu caso, é como você falou, você estava sofrendo de outras consequências, né? Porque com certeza não era um peso saudável, até porque você falou que você fazia muita dieta, tentava controlar e... Isso não é legal. Esse efeito sanfona diz que ele é muito mais assassino do que a questão da pessoa que passou um período ali naquela
Exatamente. Bom, e isso a gente pode aplicar ao nosso público aqui, que são Com certeza. crianças e adolescentes, né? E a gente vai falar sobre esse público já depois do nosso intervalo. Segue o líder. A Escola SEB está em festa. Foram 110 aprovações na primeira chamada da FUVEST, 14 na FEA, 9 em Direito, 9 em Odonto, 19 em Engenharia e 5 em Medicina. Parabéns a todos os alunos! Venha estudar na escola que é 8 vezes campeã no Enem e mande bem no vestibular. Inscreva-se no concurso de bolsas. Acesse escolaseb.com.br. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.